No mês de dezembro, aqui no Fisc e Afins, vocês vão estar participando do projeto Ciência Delas, onde eu entrevistei diversas cientistas e elas vieram aqui contar pra gente sobre as suas carreiras, sobre as suas pesquisas e muitas curiosidades. Eu acredito que esse projeto vai ser uma das coisas mais incríveis que eu já fiz aqui no Fisc e Afins. Espero que vocês gostem e para não perder nada, já te inscreve, ativa as notificações e eu espero que tu goste dessa entrevista maravilhosa. Core, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje a gente veio para mais um vídeo do projeto Ciência Delas. É o nosso antepenúltimo vídeo do projeto Ciência Delas. E hoje eu trouxe aqui a Márcia Jamile, que ela é especialista em arqueologia egípcia. Eu achei super legal esse trabalho. E ela veio contar pra gente um pouco sobre a trajetória dela, o que uma pessoa que estuda arqueologia faz. E depois a gente vai falar sobre o canal dela, que ela também tem um canal chamado Arqueologia Egípcia. Então, muito obrigada por aceitar dar uma entrevista aqui no canal e te apresente para quem ainda não te conhece. Bom, eu que agradeço pelo convite e, mais uma vez, o meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga, administradora do site Arqueologia Egípcia, host no canal Arqueologia Egípcia e tenho um bacharel e mestrado em arqueologia, não egípcia. A egípcia foi uma especialização tal, mas eu também sou especialista em arqueologia de ambientes aquáticos. Isso você sabia? Não. O que Estou é tentando me especializar em arqueologia funerária também. arqueologia funerária? Aham, é também chamada de arqueologia das práticas mortuárias, que não vê somente o lado da bioarqueologia, que é analisar ossos ou múmias, mas também o lado social da morte, entender como algumas sociedades viam a morte e tal, esse tipo de coisa. O que combina muito até com a arqueologia egípcia. Na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto, foi o que me levou para a arqueologia de fato. Quando eu entrei, eu pensei, eu quero trabalhar com bioarqueologia para trabalhar com ossos humanos e tal. Só que aí eu fui aprendendo um pouquinho mais, aí apareceu a arqueologia funerária, eu pensei, não, é o que eu quero. Mas fui parar no YouTube. Tipo, tu é a segunda pessoa que vem nessas entrevistas que fala que gosta de trabalhar com gente morta. Não é a primeira. Teve uma outra convidada da Quem é essa? Biociências, ênfase médica, e ela falou: Nossa, quando eu comecei a trabalhar no necrotério, eu vi que era ali que eu queria trabalhar. Aí eu fiquei. Algumas pessoas um pouco, como posso dizer, Exóticas? que exóticas, elas são diferenciadas. Não, mas é porque, embora seja um tema muito tabu, do meu ponto de vista é algo fascinante, porque, assim, todo mundo vai morrer um dia. E entender como as várias e diferentes sociedades ao redor do mundo, e diferentes épocas, viam esse momento é muito interessante. Em algumas culturas chega a ser extremamente lindo, mas aí eu vou falar qual cultura seria linda, a pessoa vai colocar nos comentários o quê? Por exemplo, em Papua Nova Guiné, que o pessoal mumifica alguns dos seus parentes e deixam eles em um certo espaço onde eles podem continuar vendo a aldeia deles. Eu acho isso muito interessante. Chega a certas épocas do ano em que vão os adultos e as crianças limpar as múmias e tal. Eu acho, sinceramente, isso muito bonito. Gente, não me achem bizarra, eu não sou bizarra, tá? Eu só acho. Mas eles fazem isso, tipo, com todos os parentes num lugar especial? Então, eu acho que são mais com os parentes especiais, alguém que teve algo mais significativo na aldeia, tal. Eu acho isso porque o painel onde eles têm as múmias não tem centenas de múmias, tem algumas específicas, então acho que não é com todo mundo. E várias culturas que têm a mumificação, seja ela natural ou a cultural, que no caso é como a dos egípcios eram, nem todo mundo era mumificado. Você fazer um processo de mumificação, a pessoa ou tinha que ter muita grana, ou então grana sobrando, né? Ou então tinha que ter algo de especial na sociedade. A exemplo das múmias de monges do Japão. Por que arqueologia? Porque eu sou doida. É brincadeira, Mas porque... assim, a minha curiosidade é da onde veio a arqueologia? Porque eu acho que quando eu era criança ou adolescente, eu nem sabia que existia arqueologia. Então, a minha história well, porque quando eu era pequena, tinha os documentários que passavam na TV, eu acho que Cultura, não sei. Não tinha TV paga aqui, né? Aí eu lembro que de noite passava alguns documentários, e aqueles documentários com aquela voz sinistra no fundo, sabe? Quando
a Bíblia foi escrita em não sei que ano, não sei o que ano. Por algum motivo misterioso, eu achei que aquilo era legal. E eu não tô falando no documentário em si, mas os temas eu achava interessante, tipo, bem pequenininho, eu nem sabia ler, nem nada. Eu ficava olhando e pensando, nossa, que interessante, as pessoas do passado e tal. Eu achava isso fascinante. A mesma coisa que muitas pessoas que vão procurar arqueologia porque acham o passado fascinante. Uhum. Aí eu ficava olhando aquilo e achava muito legal, porque, sei lá, saber sobre pessoas que nem existem mais, eu achava isso incrível. Aí minha mãe comprava muita revista. A gente não tinha muita grana, mas minha mãe, sempre que possível, trazia material de leitura para casa. Aí, às vezes, tinha uma revistinha mais barata, tal, aí ela trazia. Aí, calhou que em alguma revista, ou era livro, não lembro, eu vi uma foto de um pessoal deitado na areia passando pincelzinho em algum artefato arqueológico que eu não lembro também. E alguém me disse, não sei se foi minha mãe ou outra pessoa, e falou, são arqueólogos. Eu fiquei, aquele pessoal que investiga aquilo, são arqueólogos. Aí eu já sabia o que era arqueologia quando era pequenininha. Eu fui crescendo, eu fui ficando cada vez mais fascinada, até que tem uma revistinha, tinha, que eu acho que não vende mais, uma revistinha da Disney que era do Indiana Pateta. E tinha um almanaquezinho, que era bem grossinho e tal, e minha mãe comprou alguns quadrinhos pra gente, e comprou do Indiana Pateta. Ó, parte da culpa de eu estar na arqueologia da minha mãe. Qualquer coisa, reclamei com ela. Aí ela comprou do Indiana Pateta. Nossa, eu fiquei... Era incrível. E tava lá o Indiana Pateta fazendo as aventuras dele e tal. E às vezes ele ia no laboratório e ficava, nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Só que o parâmetro que eu tinha de arqueologia era arqueologia pré-histórica na Europa ou então arqueologia bíblica que eu via. Mas eu não sabia que era arqueologia Europa ou bíblica. Eu só sabia que era uma coisa sobre a Bíblia e um manto de pintura rupestre na Europa. Só sabia que era isso. Aí eu pensava, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso. Mas eu falava com coisa de criança, né? Com aquela brincadeira. Tanto não tem pincel de maquiagem, eu pegava os pincéis da minha mãe e passava nas poeirinhas Tipo pra fingir que tava fazendo arqueologia. escavação. Uhum. Até que completei 13 anos de idade, foi quando tudo ficou louco. Eu fui um dia pra aula de história, eu amava, né? Aula de história por motivos óbvios. Eu lembro ainda que era uma quarta-feira, de manhã cedinho, aí eu fui pra escola, e na escola tinha um cineminha. E a professora botou alguns documentários. Aí eu assisti o primeiro documentário, ok, só que todo mundo fazendo aquele barulho, sabe? Eu não dava pra escutar nada, mas eu lá só olhando, olha só eles escavando, que bonito e tal. O segundo documentário foi sobre o Egito Antigo. E eu lembro exatamente do documentário. Depois eu procurei ele, mais velha, né? Procurei e encontrei. Que começava com um cara descendo umas escadas, isso bem devagarzinho. Aí ele fazia um buraco em uma parede, botava uma vela dentro e começava a mostrar um monte de artefato arqueológico. E a câmera ia passando como se fosse uma vela, olhando os artefatos até que chegava em um sarcófago dourado. Quando eu olhei aquilo, eu pensei, não, é isso que eu vou fazer. É isso. Eu cheguei pra professora e falei, professora, me empreste esse documentário. Aí a professora ficou, o que é isso? Aí chegou e emprestou. E era o Egito Antigo, né? Aí eu chegava em casa e assistia todos os dias e ficava, nossa, que incrível, é isso que eu quero fazer e tal. O livro dessa época, o livro de história, eu ainda tenho, só não mostro porque tá na minha baguncinha ali. Tenho ainda o livro e desde então, aí eu cheguei... Não, olha só a coincidência. Na mesma semana em que eu assisti esse documentário, uma revista Egiptomania foi lançada. E a primeira revista era com Tutankhamon, o cara lá do sarcófago dourado. Aí cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero. Aí minha mãe ficou, tá bom. Aí ela comprou. E eu tenho até hoje a revista, tenho até hoje a imagem do Tutankhamon, comprei várias revistas e minha mãe viu que eu estava muito interessada e aqui não tinha internet em casa. Minha mãe, no trabalho dela, pesquisava sobre o Egito Antigo, imprimia e mandava para mim. E foi assim, indo. E eu acho que meio que esse lance dela ir pra internet, pesquisar as coisas. E, tipo, com o tempo eu comecei a ficar mais esperta e ver, e essa informação aqui não é verdadeira e tal. Anos mais tarde, criei um site para justamente ter um material mais confiável sobre o Egito Antigo na internet e acabou que eu fui pro YouTube e agora eu tô aqui dando entrevista para você. Conta para as pessoas curiosidades sobre o Egito, coisas que tu acha que as pessoas não sabem, mas que tu acha que é muito legal. Antes de falar sobre curiosidade, deixa eu só complementar uma coisa que você acabou de falar, sobre esse lance de museu e tal. Quando eu era pequena, eu queria sempre ir para museu, mas só que os museus estavam fechados por conta de manutenção, porque não tinha verba e tal. Só que aí eu cresci,
Aí teve o curso de arqueologia e acalhou que, como estudante de arqueologia, eu não tinha só permissão de ir para museus, como ir para a reserva técnica dos museus. Ou seja, eu tava no paraíso, era tipo jogar artefatos arqueológicos e ficar lá. Ah! É muito legal. Se tiver algum estudante de arqueologia assistindo, vai se identificar muito que tipo a gente vai naquele lugar de onde as peças estão saindo, estão surgindo, a gente tá vendo a história sendo construída ali, é muito legal. Eu amo minha profissão, puxa. Nossa. A gente nota. Agora, curiosidade sobre o Egito Antigo, que ninguém sabe, ninguém vírgula, né? Mulheres no Egito Antigo, quando elas menstruavam, sempre tem alguma mulher que acaba chocando na época de menstruação. Embora o pessoal diga que é como é? Sincronizou a menstruação, mas isso não existe, né? Calhava que se você vivia em uma aldeia, uma vila, aliás, que é aldeia, uma vila, algumas mulheres vão chocar a época da menstruação. Elas se juntavam e escreviam uma espécie de documento e mandavam para o supervisor delas falando que estavam menstruadas e elas recebiam uma folga do trabalho para todas irem para um lugar enquanto estavam menstruando. Eles não viam a menstruação como tabu, como a nossa sociedade, porque uma mulher falar que está menstruada, só é os caras. No Egito Antigo, eles não tinham essa bobagem. Aí, eles tinham um tipo de amuleto chamado Tiet, que é chamado também de nó de Ísis. Nós, arqueólogos, chamamos de nó de Ísis, que é como se fosse um paninho que acredita-se que era usado para tentar conter um pouco da menstruação. E eles eram representados com pedras vermelhas, normalmente. E é associado justamente com a menstruação. Aí eles tratavam como se fosse algo de renovação e tal. Mas eles entendiam o que a menstruação significava naquela época, será? Então, eles não tinham muitos entendimentos sobre órgãos reprodutores, sobre como bebês nasciam, como é que eles não nasciam, esse tipo de coisa. Eles não tinham um entendimento, mas eles sabiam que, por exemplo, a hora do YouTube desmonetizar seu vídeo, o esperma, eles sabiam que ele tinha algum papel nessa história. Então, eles tratavam o útero como se fosse uma espécie de cesto. E, assim, meio que parecia que eles entendiam que a menstruação, a gravidez tinha alguma relação. Mas eles não sabiam dizer exatamente o que. É tanto que o Tiet, esse amuleto que eu citei, era tratado como algo de renovação da vida. Para descobrir se a mulher estava grávida, eles colocavam cebola entre as pernas delas para elas irem dormir. Aí, ó, civilização super avançada. Botavam cebolas entre as pernas das mulheres, aí elas iam dormir. Se elas acordassem com hálito de cebola, quer dizer que elas não estavam grávidas. Porque eles acreditavam que era tudo aberto. Gente, e será que acontecia da mulher acordar com hálito de cebola? Eles, tipo, imaginavam que ela tava, tipo... Então, normalmente a pessoa já acordou com aquele bafinho, né? Ai, gravidez não é tão fácil assim, engravidar. Eu digo no sentido de saúde e tal, porque a saúde no Egito Antigo era, apesar de ter médicos, alguns tipos de cirurgia, ela não era lá essas coisas todas. É tanto que eles tinham várias fórmulas para tentar proteger as pessoas que estavam doentes. Então, engravidar não era algo assim tão fácil, né? Em termos de saúde, alimentação e tal. Aí, muito provavelmente, ela não ia estar grávida, ia estar com aquele bafinho maravilhoso. Tinha outros testes de gravidez, mas eu não vou dizer para não dar spoilers no vídeo. Vão para o meu canal assistir. Vamos pro canal dela assistir, vai ficar tudo na descrição. Sobre as pirâmides do Egito. Fala como que eles construíram as pirâmides. Não se tem certeza como é que eles construíram as pirâmides. Existem algumas teorias. Veja bem, eu estou falando de teoria, não hipótese. Existem algumas teorias, isso baseado em alguns textos que foram encontrados, algumas imagens. Existe um texto que fala da construção da pirâmide, não a construção em si, como os blocos eram colocados, mas de onde os blocos eram retirados. Eu não lembro o nome dele agora, mas eu posso mandar para você depois, caso você queira colocar uma legenda. Um papiro que passou um tempão guardado e só depois que foram traduzir viram a importância desse papiro, que fala que era um supervisor de tal lugar que pegava as pedras para a construção da pirâmide X de um lugar e levavam de barco e tal. É um texto bem interessante. Mas em termos da construção mesmo, pedra sobre pedra, eles não falaram nada pra gente. Ao menos nenhum arqueólogo ainda encontrou algo fixo mostrando lá. Olha aqui, ó, gente, era assim que a gente fazia. Mas existe um papiro que mostra como é que uma grande estátua foi levada de um lugar para o outro. E era utilizado um trenó sem rodas. Existe trenó com rodas para início de conversa? Acho que é uma carroça, né? Nossa, olha aqui a inteligência. Mas enfim, um trenó que era puxado por várias pessoas.
Tudo bem que é uma imagem anacrônica e tal, mas muitas coisas na sociedade são anacrônicas, coisas que eram feitas há não sei quantos anos atrás eram levadas. Então, a gente não leva tanto isso em consideração. Até porque existe um ramo na arqueologia que se chama arqueologia experimental. E algumas pessoas fizeram os experimentos e viram que é possível fazer isso. De pegar algo com toneladas e puxar, pessoas puxar. O problema é a saúde dos ossos, né? É tanto que se for olhar os ossos de alguns trabalhadores do Egito, nossa, é de dar muita pena. Aí, acredita-se que essas pedras eram colocadas nesses trenós, que eram puxados por rampas de lama para ir encaixando, fazendo o formato da pirâmide. Existe um sítio onde tem uma rampa de lama enorme. Aí, essas sugestões, não é que o arqueólogo acordou de manhã e pensou, eu acho que era assim. É que o pessoal vai juntando informação que foi descoberta em um ano, outra informação que foi descoberta em um ano e vão juntando. Então, a teoria é esses trenós, levando as pedras, encaixando e tal. Aí, a parte mais difícil é saber dos cálculos e tal, mas é algo que o pessoal está ainda estudando para saber e tal. A gente não tem todas as respostas, infelizmente. Mas quem sabe no futuro, espero estar viva para ter mais informações disponíveis. E tu sabe ler alguma coisa? Qual era o idioma que eles Não! falavam? Tipo, Oi? qual era o idioma lá que eles falavam no Egito Antigo? Era, Egípcio antigo. era egípcio antigo mesmo? Bom, eu nunca vi uma forma como é que eles citavam, diziam, nossa língua é tal. Até porque essa mudança de território, país, são coisas mais recentes. Uhum. Mas, respondendo, eu não sei ler, eu consigo traduzir, mas eu não digo eu sei ler. Eu consigo traduzir umas besteirinhas, eu sou semi-analfabeta em egípcio antigo. Ah, Mas no Egito Antigo tinha a escrita hieroglífica e tinha o demótico, que é algo mais simples, que eu não entendo. Peça para eu pegar hieróglifos e tentar traduzir. Provavelmente eu vou conseguir. Demótico não, porque demótico é aquele hieróglifo mais cursivo. O Egito, assim como outras civilizações, a gente só aprende o básico na escola, e é o certo, né? Não tem por que ensinar tantas nuances para as crianças. E até porque a gente acabou aprendendo coisas que são mais ligadas ao lado ocidental da história. hum, Ocidental com muitas aspas. Que se fosse para estudar mesmo, a gente estava estudando sobre a China, a história da China, o Império Japonês e tal. Aí, só que escolheram algumas coisas que têm alguma certa relação com a nossa história, porque o Egito Antigo é citado muitas vezes na Bíblia. É citado por escritores gregos, e o nosso pensamento é grego. Aí é por isso que a gente chega a estudar Egito Antigo, mas não é aquela coisa toda. E eu espero muito, muito mesmo que nos livros didáticos dos últimos anos não tragam mais aquela pirâmide que tá o faraó, sacerdote, camponês e ah, escravo. agora que tu falou isso, eu lembrei que no meu livro de história tinha essa pirâmide que tu Essa tá coisa tá falando. muito errada, não era assim que as coisas eram no Egito. E escravo, nossa, o sistema de escravidão no Egito é complicadíssimo, é muito complicado, porque a definição de escravidão que a gente usa é diferente do definição de escravo no Egito Antigo. Primeiro que eles não se enxergavam como escravos. É estranho pra gente pensar nisso? Pra mim é escravidão, porque você tá trabalhando para um cara. Olha só, eu vou criar polêmica agora. Você tá trabalhando para o faraó. Ele é o dono de tudo e de todos. Não deixa de ser uma escravidão. Você tá servindo a ele de corpo e alma. Mas eles não viam como isso. Eles viam como se fosse... Eles estão fazendo um favor para um deus. Mas eu, sinceramente, e não é só eu que penso isso, outros pesquisadores também pensam a mesma coisa, que a gente deveria criar algum termo para se referir a alguns tipos de trabalhos no Egito. Porque é complicado. Agora, falar escravidão é. Entendi. Porque até essas pessoas tinham certas regalias que um escravo convencional não tinha. Por exemplo, essas pessoas tinham liberdade, essas pessoas recebiam salário, não em dinheiro, né? Era o escravo. Essas pessoas poderiam ir e vir. O que elas faziam era ter que sempre responder ao faraó, pagar impostos aos faraós. Só que assim, se eram chamados para algum empreendimento, eles iam. Então, existem essas coisas, sabe? Aí ficou esse papo de escravos construíram a pirâmide, escravo na base da pirâmide. Tipo, ai, gente, pelo amor de Deus. Professores e livros didáticos, parem, por favor, já deu. Os Isso. trabalhadores das pirâmides, eles eram privados de várias coisas. Mas, por exemplo, eles tinham assistência médica. Sempre que eles se machucavam, eles eram cuidados, eles eram divididos em equipes. Inclusive, eles assinaram dentro da pirâmide.
equipe tal, porque meio que existia uma competição para mostrar quem trabalhava melhor. A pirâmide era para receber o corpo de uma divindade. E você, mesmo tá o nome de sua equipe ali, era um privilégio único. E outra coisa, muitos dos trabalhadores das pirâmides, eles foram sepultados ali ao redor da pirâmide, não é porque eles morreram no trabalho, alguns morreram, de fato, né? Porque carregar toneladas, estar trabalhando ali dia e noite, debaixo do sol egípcio, era complicado. Mas, complicado não, era terrível, imagina que era terrível. Mas, como eles trabalharam nisso, eles receberam meio que esse bônus de poderem construir suas tumbas lá. São tumbas pequenininhas, tal, mas, tipo, eles estão sendo sepultados perto de uma divindade. Imagine, para alguns católicos serem sepultados perto do Papa. Qual foi a coisa que tu acha que foi a mais legal que tu descobriu estudando o Egito Antigo? Minha monografia e minha dissertação foram sobre arqueologia de ambientes aquáticos. E eu acho que, assim, a princípio, a ideia era eu falar sobre arqueologia subaquática, ou seja, as descobertas em Alexandria, a procura pelo farol de Alexandria, a procura pelo Palácio de Cleópatra e tal. Só que acabou que eu consegui desenvolver sozinha o lance de começar a pensar, porque assim, eu comecei a pesquisar e eu comecei a notar que os egípcios eles tinham uma visão um pouco diferenciada sobre a água. Eles viam, de certa forma, a água como algo sagrado. E não é simplesmente porque eles estão no meio do deserto, é porque a água estava tão, que é o Rio Nilo, né? Estava tão impregnada na vida deles que eles começaram a associar coisas positivas a ela. Embora um egiptólogo chegou a falar que poças d'água poderiam ter uma conotação negativa. Eu escrevi para ele perguntando mais sobre isso, ele nunca respondeu. Mas enfim, voltando. Aí eu comecei a notar que eles tinham esse lance mais especial com a água, inclusive com as embarcações. Então, os meus 2 trabalhos, tanto na graduação como no mestrado, foi para falar sobre esse simbolismo aquático, sobre as naus usadas como um altar, sobre sepultamento dentro de barquinhos levados para dentro da tumba, modelos de barquinhos e tal. Então, acho que para mim foi uma das melhores descobertas, porque era algo que praticamente ninguém estava dedicando, praticamente não, ninguém estava dedicando um trabalho a isso, só falava de forma pontual, tipo, fazia o seu trabalho e falava, porque o barco era utilizado na procissão, mas ninguém parou para analisar e estudar isso com cuidado, foi bem legal, acabou até gerando um convite para dar uma palestra em Blumenau. E fala para as pessoas sobre o teu livro. Eu perguntei para ela se o livro Ah, dela tinha o e-book, que eu vou ler sim. o meu livro, Uma Viagem pelo Nilo, foi escrito em 2014. É meu chuchuzinho, ele tem alguns textos do meu site revisados e textos exclusivos. E ele foi publicado de forma independente, só que hoje em dia ele anda esgotado. Esgotado. Eu falei assim triste, mas deveria estar feliz, porque vendeu, né? Está aí disponível pro pessoal, mas tem e-book, gente. Mas Tem e-book. mostra melhor a capa para as pessoas olharem. Aqui a capinha, esse Aí, ó, gatinho uma viagem pelo maravilhoso, com Nilo. escaravelho, com um piercing, outro piercing fofinho. Aí eu falo sobre vários aspectos da civilização egípcia, tal como a diferença entre o deserto e o Kemet, né, que é o Kemet e o Desheret. Uma coisa, aproveitar para corrigir isso. Eu tô vendo algumas pessoas na internet, a internet é uma delícia, falando que o Egito se chamava Kemet. Mas não, Kemet era a parte onde ficava a terra fértil. O Egito era Kemet e o Desheret, que era o deserto. Então, quando você vê alguém falando, porque não digo Kemet, não, gente, pelo amor de Deus, não, parem de usar isso. Até porque o Egito não era só a terra fértil, eram os oásis, que foi tema do meu mestrado. Eram os oásis também, então não era esse lance. O Egito, a tradução do nome dele, eu não lembro o nome do Egito em egípcio antigo, desculpa, não vou lembrar. Mas eram as 2 terras. Não tem nada a ver com Kemet. Pelo amor de Deus, eu vi um museu escrever isso no Twitter, eu parei de seguir na hora. Foi tipo, não. Museu, pelo amor de Deus, não. Para de acreditar nesses papos estranhos da internet. Kemet não era o nome do Egito Antigo. Não era. Esqueçam isso, por favor. Última parte da entrevista sobre divulgação científica. Então, acho que Uhum. agora é a hora de tu falar sobre a importância de divulgar o Egito Antigo. Nossa, agora eu vou ficar nervosa. Vou até me ajeitar aqui, porque, gente... Primeiro, para abrir essa parte da entrevista, eu queria falar que, por exemplo, o pessoal acha que estudar Egito Antigo é fácil. É só ler um livro e acabou, sendo que não é. Não é fácil, você tem que aprender uma série de coisas. Nossa, a parte pré-dinática mesmo. O pessoal fala, só vê a diferença entre cerâmicas. Não é.
Aí, quando a gente vai para a internet, principalmente o tal de YouTube, tem cada coisa. Quando eu leio os títulos, eu não assisto nada, mas eu sei que tem alguma bobagem que algum canal grande falou, quando o pessoal vem no meu canal e fala, então, isso é verdade? Eu sei, algum canal grande de pseudagem falou disso. Como assim Akhenaton Moisés? Como Tem assim, o quê? vídeo na internet dizendo que o faraó Akhenaton era Moisés, tipo, sobre Akhenaton ser monoteísta. Tem muita gente ainda falando disso. Provavelmente não. Quando a gente vê o reinado de Akhenaton, ele está mais para uma monolatria do que o monoteísmo. Mas um monte de canal grande fala disso. Aí é onde a gente vê o lance da divulgação científica. Porque a arqueologia é ciência, faz parte das ciências humanas. Exato. E quando a gente chega na internet... Aliás, eu estou falando pela arqueologia, né? Mas eu sei que em outras áreas também tem muito isso. A gente chega na internet, o pessoal acha que a opinião delas é o certo, sendo que não é. Várias pessoas durante anos pesquisaram para saber a resposta daquilo, várias e várias pessoas. É como o lance da pirâmide. Não foi algo que um arqueólogo acordou e pensou, acho que era assim, não foi. Foi, tipo, pessoas ao redor do mundo que foram pegando informações de tal sítio, foram juntando tudo para descobrir. Mas aí chega na internet, só sua opinião vale. Teve uma coisa que rolou um dia desses que foi sobre o nariz quebrado das estátuas. Que alguém começou a dizer que, na verdade, era racismo, que estavam quebrando o nariz das estátuas, porque os egípcios são na África e tal. Sendo que existem duas explicações para o lance das estátuas, algumas estátuas não terem nariz. Uma é a erosão. O Egito existiu há 2000 anos atrás. Vai ter erosão e um dos lugares em que vai sofrer mais erosão vai ser o nariz, vai ser a orelha. Aí, essa é uma das explicações. Outra explicação é que no Egito Antigo existia uma prática de jogar maldição, que era você calar a pessoa. Então, algumas estátuas, não é todos os casos, tá, gente? Não são todos os casos, aliás. Em que você quebrava o nariz e quebrava a boca para que ela não respirasse e não falasse ou comesse na outra vida. Era um tipo de maldição que existia. Mas não, alguém na internet achou que era interessante falar isso. Algumas pessoas às vezes falam isso só para ganhar like mesmo. E outras pessoas acabam repercutindo aquilo. Acreditando na mentira, Aham. né? Aí chega em mim e eu fico, o quê? Gente, mas era uma prática de maldição entre os próprios egípcios. O cara não gostava do outro, chegava lá e quebrava o nariz. A rainha Hatshepsut passou muito por isso. Akhenaton, Nefertiti. Fala então para as pessoas que estão assistindo o vídeo, que são do meu canal e ainda não conhecem o teu canal, como eles podem te encontrar, o que que tu faz lá no teu canal, no teu Instagram, tudo mais. No meu Instagram eu posto fotos estranhas ao lado de preguiças gigantes. Da Superfauna, eu assisti o vídeo da Superfauna. Megafauna! Ai, Olha, eu vou contar pra Megafauna, Aline. Eu vou desculpa. contar pra Aline o que foi que você falou agora. Na Aline, megafauna. desculpa, Megafauna. Mas eu vi a preguiça gigante. E eu vi o animal com nome difícil que parecia um tatu, mas era maior. Giptodonte. Sim, Nossa, mas eu é que amei gravar aquele vídeo. olha os Então, no meu canal. nomes, vocês dão nomes muito difíceis para as coisas. E você acha que eu consigo decorar? O Glyptodonte eu decorei porque, sei lá, eu achei bonitinho, mas tem outros que eu olho o nome. Ui! Hã? Mas assim, aproveitando para falar, né, sobre o lance do canal. Meu canal é mais voltado para o Egito Antigo, que é a minha especialização, mas eu falo de vários ramos da arqueologia e em alguns momentos falo sobre a única ligação, uma das poucas ligações que tem entre a paleontologia e a arqueologia, que seria a megafauna. E tem muitas palavras difíceis, Egito Antigo mesmo, mas eu sempre tento, assim, no meio termo. O Glyptodonte eu usei o nome dele porque eu acho bonitinho, mas eu poderia falar tatu gigante. Alguns pesquisadores não iam gostar de eu usar preguiça gigante, porque não existiu só um tipo de preguiça gigante. Mas eu tento fazer o máximo com que a pessoa ela consiga entender aquilo. Porque eu sei que vai vir um público de várias regiões do país, tipo, de várias regiões do país. Eu tenho que falar de uma forma, e de várias idades, né? De uma forma que todo mundo consiga entender ao menos um pouquinho. Aí, Egito Antigo, que tem um monte de palavra difícil. Se eu precisar falar... O Egito Antigo é arqueologia. Se eu precisar falar alguma palavra difícil que, tipo, não tem por onde correr, aí eu coloco a legendinha. Por Eu exemplo, vi. Faraó Senectará. Aí eu coloco o nome dele, porque eu sei que alguém pode se interessar e querer anotar. Eu aprendi isso com alguns seguidores, que eu ia falar uma palavra e ficava o pessoal, o quê? O que ela falou no minuto tal? Aí eu assim, é coisa que a gente vai aprendendo, né? Aí, é isso mesmo.
no meu canal. Aí o pessoal já tá vendo o quanto eu já tô, meu Deus do céu. Assistam minhas lives, que é mais ou menos isso. No meu canal, como eu disse, eu falo principalmente de Egito Antigo, mas o pessoal vai encontrar vários tipos de arqueologia. Aí eu produzo os vídeos aqui no cenário, né? Que são aqueles vídeos mais formais, que eu estou passando sobre algum tema tal, mas eu também visito sítios arqueológicos, visito museus. Ah, teve o lance da megafauna, que eu visitei essa exposição específica, que foi em um shopping, e usei as imagens para poder ilustrar o meu vídeo, que ficou muito lindo, modéstia à parte, ficou Ficou bem maravilhoso. legal. Aí teve o vídeo da Casa Bandeirista, que é aquela que fica perto do escritório do Google, que eu tive a oportunidade de ter uma mentoria no Google e eu aproveitei, tem aquela casinha, eu vou falar sobre como foi os trabalhos de arqueologia ali, que teve o escândalo de que destruíram o sítio arqueológico ao redor. Assistam, gente, para ficarem horrorizados também. Aí, em breve, eu vou falar sobre o bairro Liberdade. Eu espero muito em breve falar, que eu vou falar sobre a questão do orientalismo, como o bairro foi transformado em um bairro figurativo da cultura pop japonesa. Espero ser convidada para ir para o Japão para falar sobre Kyoto, o período Heian. Ué, se tu quiser vir, pode vir. Aqui tem onde dormir agora. Tem que dar os pulos aí para conseguir as passagens, né? O resto de Pois é, passagem é cara. Em breve eu espero visitar Sambaquis para mostrar pro pessoal. Tipo, o lance todo eu sei que nem todo mundo tem condições de ir para certos lugares. Exato. E se me aparece alguma possibilidade, por exemplo, teve o pessoal da USP, do LAARP, o Laboratório lá de Arqueologia Provincial Romana, que quando eles souberam que eu estava indo para São Paulo, falaram, passa aqui para gravar com a gente. Gente, convidem, eu vou, viu? Dependendo. Aí eu fui e eles mostraram como é que eles digitalizam um artefato arqueológico, como é que eles imprimem em 3D. Foi muito legal. E são lugares que pessoas de fora do meio acadêmico, mesmo de fora da arqueologia, não vão ter oportunidade de encontrar tão cedo, então nunca vão entrar. Aí, o meu canal é para isso. Coisas que eu gostaria que tivessem feito por mim. Eu falei para ela as mesmas perguntas que mandam para ti, mandam para mim em relação à física. Eu falei, a gente podia fazer um grande texto, porque as respostas servem. É só trocar arqueologia por física, que a resposta vai ser basicamente a mesma. E aí, se a pessoa estiver aqui, tá assistindo, tem interesse em conhecer mais sobre arqueologia, vai lá no canal da Marcia Jamile e vai lá acompanhar tudo, se inscreve, ativa notificações, vai no Instagram, tudo isso. Por favor, visitem o Arqueologia Egípcia. Olha, tá passando o carro do ovo. Deem uma olhada no livro, tem e-book aí. Eu já Não me super mandem animada perguntas com o sobre livro. aliens, pelo amor de Deus, não aguento mais. Sobre o quê? Aliens, não aguento mais. Eu vou fazer live, perguntas sobre aliens. Putz, tem um vídeo no canal Mimimídias, não sei se você conhece esse canal, que eles me convidaram para discutir o livro Eram Deuses Astronautas. Aí, eu vou passar depois o link para você, porque se quiserem saber sobre alienígenas no Egito Antigo, vão no canal deles e tem lá o vídeo, eu destrinchei o livro praticamente todo. Teve várias informações que eu deixei de fora que eu pensei, não, isso pelo amor de Deus já é demais, né? Mas assim, eu destrincei o livro, comentei vários dos aspectos mais populares que usam até hoje. E pelo amor de Deus, gente, parem de seguir canais conspiracionistas. Muitos deles nem acreditam naquelas coisas, só querem ganhar o seu like e a monetização em cima de você. Parem de ser trouxas. É isso aí, gente. Eu nem vou comentar nada porque eu fico nervosa, porque eu faço aí também combate à pseudagem na área da física. Não, mas eu já me conformei. YouTube, apesar de todos os projetos deles, eles não estão interessados. Eu estava até conversando com outros divulgadores que, tipo, meus próprios seguidores, eles me escrevem reclamando, como se eu tivesse como mudar isso, mas não tem, né? Que, tipo, eu posto um vídeo sobre arqueologia, ou seja, sobre ciência para eles, e muitos estão indo atrás justamente para saber como é feito e tal. Aí eles não pesquisam canais conspiracionistas, mas o próprio YouTube, assim que eu lanço o vídeo, começa a recomendar. Aí do lado aparece tipo, uma lista enorme de bobagem. É bem isso que com meus vídeos é a mesma coisa. A pessoa falou, Bibi, eu não acredito que eu tô vendo teu vídeo combatendo uma coisa e o YouTube tá me recomendando. Exatamente. A nossa conversa acho que passou rápido, não tão rápido, porque a gente já bateu aí acho que mais de 40 minutos batendo papo. Eita! Todo mundo chega aqui e fala assim, nossa, que rápido. Mas é que a gente fala. Assim, gente, eu falo pra vocês, vão lá olhar o canal dela, vão atrás do livro, o site dela, vai ficar tudo aqui na descrição. É só vocês clicarem em ver mais
e vai estar lá tudo para só clicar e ir direto. Mandem para mim Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Isso aí. Feliz Natal, feliz ano... Ah, é verdade, né? Esse teu vídeo vai sair, já vai ter passado o Natal. Que vai ser... Feliz Ano Novo Egípcio. Muito obrigada por aceitar conversar aqui comigo. Pessoal, vão lá no canal dela, deixa aí o teu like, te inscreve, comenta o que vocês acharam interessante aí do nosso vídeo. E é isso, até a próxima. Tchau! Tchauzinho, gente. Vocês acabaram de assistir uma entrevista incrível do Projeto Ciência Delas aqui no YouTube, Física e Afins, criado por mim, Gabriela Bailas. Espero que vocês tenham aproveitado muito a entrevista, vocês tenham aprendido muito. Não esquece de deixar o teu like, comentar, compartilhar, ative as notificações, vai no canal das minhas convidadas também se inscrever. E até a próxima. Não perde nada. Ativa as notificações, te inscreve, manda já nos grupos de WhatsApp. E é isso, até a próxima. Tchau!